coisas, nas esferas inferiores do umbral. Audição. O médium ouve vozes, rumores, de princípio incompreensíveis, mais ou menos nítidos em seguida, mesmo não se tratando de mediunidade auditiva. Outros padecem de zumbido nos ouvidos e muitos há que de tal maneira se tornam sensíveis a tais coisas, que chegam a não poder conciliar o sono, com grave risco para sua saúde física e mental. Para incorporação temos adormecimento. Os médiuns que, por efeito de sua própria perturbação, não conseguem concentrar-se ou dominar-se, mormente no curso dos trabalhos práticos, são submersos, pelos próprios protetores invisíveis, em um sono mais ou menos profundo, durante o qual agem sobre eles, afastando as causas perturbadoras ou trabalhando nos órgãos da sensibilidade, para a necessária preparação. Agem também assim sobre aqueles que vêm para o trabalho espiritual em condições físicas impróprias, por cansaço ou moléstia ou ainda por efeito de preocupações intensas, ligadas à vida material. Todas estas condições são incompatíveis com o trabalho e exigem cuidados reparadores. Fluidos. À medida que a sensibilidade se apura, o médium sente, cada vez mais intensamente, fluidos que tanto podem vir de encarnados como de desencarnados presentes à sessão, e, conforme seja o grau dessa sensibilidade, podem também provir de entidades de maior hierarquia protetores do trabalho ou para os quais, durante ele, se apelou e que, nestes casos enviam, às vezes de grandes distâncias, suas radiações poderosas. Pelo seu teor vibratório, esses fluidos agem sobre o perispírito dos sensitivos de forma agradável ou não, produzindo boa ou má impressão, provocando reação suave e reparadora ou violenta e dolorosa. Pela natureza, pois, dos fluidos que sente, pode o médium determinar a presença ou ação de entidades ou forças boas ou más, do mundo invisível. Convém também dizer que os fluidos agem de preferência em determinadas regiões do organismo, ou melhor, refletem sua ação em lugares de eleição do organismo físico, segundo sua própria natureza e variando de indivíduo para indivíduo. Assim, uns sentem fluidos pesados, de espíritos inferiores, no alto da cabeça, à esquerda, outros à direita, outros no braço, nas pernas, no epigastro, e fluidos leves, de espíritos superiores, nestes ou naqueles pontos do corpo, sistematicamente. Ideias e impulsões estranhas. Sensíveis como são aos fenômenos hiperfísicos, os médiuns começam a perceber, nesse período pré-mediúnico, ideias estranhas, que lhes surgem na mente de forma às vezes obsidiante, bem como impulsos de agir em determinados sentidos, de fazerem tal ou qual coisa, de que também jamais cogitaram. E como podem, nesses primeiros tempos, devido à sua natural inexperiência, sofrer arbitrariamente influência de bons e maus espíritos, é necessário vigiar sempre, interferir com a razão continuamente, analisando tais ideias e impulsos, não se deixando levar por eles e optando sempre pelo que for mais criterioso e justo. Entorpecimento, frio e rigidez. Os protetores, durante esse período que estamos analisando, agem sobre os órgãos da sensibilidade, bem como sobre todo o sistema nervoso, justamente visando o preparo do campo para as atividades mediúnicas, e essa ação muitas vezes provoca reflexos nos músculos, inibições na corrente sanguínea e nas terminações nervosas, do que resultam os fenômenos citados, se bem que sempre em caráter passageiro. O entorpecimento ora é nos braços e mãos, ora nas pernas e pés, sendo também às vezes precedido de uma incômoda sensação de formigamento da epiderme em geral. Alheamento, esvaimento, vertigem. Nos casos de semi-incorporação ou incorporação total, o processo mais ou menos profundo da exteriorização do espírito do médium provoca tais fenômenos, também passageiramente. Em casos anormais, porém, podem eles ser provocados pela influenciação de espíritos obsessores que, não tendo em mira objetivos benignos em relação ao médium, interferem com brutalidade, produzindo distúrbios no campo da vida nervosa ou psíquica. São comuns os casos em que médiuns incipientes e indefesos são acometidos por delíquios e vertigens na própria via pública,
com grave risco para sua saúde e vida. Volumemente. Adotamos esta expressão francesa para indicar a sensação de dilatação, estufamento, inchamento de mãos, pés e rosto do médium, que muitas vezes ocorre antes do transe. E em defeito da exteriorização, do deslocamento do perispírito do médium dentro do arcabouço físico para ceder lugar, parcial ou totalmente, ao espírito comunicante. Por último, são os seguintes os sinais prévios, no campo exterior, referentes aos casos de efeitos físicos, raps, rumores diferentes, deslocação de objetos de uso, batidas em móveis, paredes, luzes e formas fluídicas, de ocorrência arbitrária e imprevista, tanto no lar como nos lugares frequentados pelos médiuns. Quando ocorrem esses fenômenos, como sucede em muitas casas que, por isso, ficam mal vistas pelo povo, procure-se logo o responsável que, invariavelmente é um médium de efeitos físicos. Todas estas perturbações são próprias do período pré-mediúnico e podem mesmo avançar um pouco adentro no período do próprio desenvolvimento, mas terminam sempre por cessar à medida que as faculdades se desenvolvem e educam, entrando em atividade normal. Na intimidade do processo. Feitas assim estas generalizações, vamos agora ver de que maneira se processa o desenvolvimento em si mesmo. Encaremos a primeira fase, a da adaptação psíquica. Posto o médium na corrente magnética, inicia-se imediatamente o trabalho de limpeza espiritual, com a dissolução das placas fluídicas, aderidas ao perispírito e advindas do exterior por afinidade vibratória ou do interior, como resultante de seus próprios pensamentos e sentimentos negativos, bem como com o afastamento das entidades perturbadoras ligadas ao médium e atraídas, sempre por afinidade, por suas condições vibratórias internas. Tanto essas placas, ou manchas, como as interferências pessoais de obsessores, davam ao perispírito vibrações impróprias, desordenadas, às vezes muito intensas, outras vezes muito lentas, que se refletiam no sistema nervoso em geral, produzindo alterações psíquicas e orgânicas. Este trabalho de limpeza é feito pelos assistentes espirituais, que lançam mão dos elementos magnéticos positivos extraídos da própria corrente ou de passes e radiações fluídicas pessoais que dirigem sobre o médium. Em casos graves, de perturbações muito fortes e quando falham seus próprios recursos, os assistentes recorrem a mananciais e forças de planos superiores, por intermédio de entidades de maior hierarquia, às quais mentalmente se dirigem. Assim se consegue, desde os primeiros trabalhos e após sessões continuadas, normalizar a vibração perispiritual, passando então o perispírito, devidamente refeito, a exercer sobre o sistema nervoso e sobre os plexos e glândulas, o domínio normal e as relações pacíficas e regulares que caracterizam o indivíduo psiquicamente equilibrado. Vejamos agora a segunda fase, a do desenvolvimento propriamente dito. Limpa o perispírito de influências impróprias e negativas e normalizadas as relações entre ele e o aparelho nervoso. O campo mediúnico se apresenta, então, em condições de ser exercitado. O trabalho, sempre com auxílio dos elementos já referidos, se resume na intervenção dos agentes espirituais, sobre os órgãos de percepção e de ligação psíquica, principalmente a glândula pineal, para o vegetativo. Esses órgãos vão sendo então exercitados pelos operadores invisíveis, até que obtenham a vibração especial própria da eclosão da faculdade que se tem em vista desenvolver. Aos poucos vai o perispírito atingindo esse estado vibratório necessário e os poucos vão, também, se desenvolvendo e caracterizando as manifestações que produz até que essa capacidade especial vibratória se consolide, se estabilize, se torne espontânea, elástica e flexível, capaz de ressoar harmonicamente a qualquer nota, vamos dizer assim, da escala vibratória espiritual. Chegando a este ponto, o médium estará em condições de servir de intermediário a espíritos de qualquer condição e grau da hierarquia, e estará também em condições de desempenhar sua tarefa por si mesmo, sem perigo de degeneração, com segurança e pleno conhecimento de causa.
Ao que está dito acrescente-se o ensino de Kardec, segundo o qual médium desenvolvido é aquele que somente recebe inspiração de espíritos superiores. O codificador quer dizer que desenvolvido está o médium quando produz o trabalho que dele se espera, porém, quanto à obediência, à orientação espiritual, somente se submete a protetores e guias de ordem superior. O desenvolvimento, tanto na primeira como na segunda fases, pode exigir maior ou menor tempo, segundo o estado moral, o devotamento e a fé que o médium demonstrar desde o início, mas depende também e muito do ambiente em que o trabalho se realiza, o qual, não sendo plenamente favorável, pode retardar o processo ou degenerar as faculdades incipientes. Na primeira fase, o mau ambiente, ao invés de limpar, acrescenta elementos contrários ao quadro dos já existentes e atrai novas forças hostis, perturbando ainda mais o médium, e na segunda pode produzir um desenvolvimento desarmônico, num sentido vicioso e inconveniente, levando à formação de médiums descontrolados, que jamais atingirão um estado satisfatório de eficiência mediúnica. Em ambientes favoráveis, desde o início serem também, como já vimos, as perturbações de fundo orgânico porque, removidas as placas do perispírito, automaticamente estarão também removidos seus reflexos nos órgãos físicos correspondentes, já que o corpo físico é um duplicado, uma projeção do perispírito, que é a matriz modeladora. Desde o início do desenvolvimento deve o médium estabelecer e conquistar um padrão mais perfeito possível de conduta moral, por meio de autorrefreamento e de preces, para que suas vibrações internas se apurem, clarificando e purificando a aura mediúnica. Tal procedimento ajuda poderosamente o desenvolvimento e sem esse processo interno de autopurificação, pela reforma moral, nenhum desenvolvimento normal e perfeito será possível ou terá caráter definitivo. A direção dos trabalhos. O diretor dos trabalhos tem, a seu turno, de agir com discernimento e prudência, conforme a natureza da seção que preside. Em geral, para a formação de um bom ambiente, e após, é claro, os entendimentos preliminares com os operadores invisíveis, o que deve ser feito em ocasiões apropriadas, deve exigir dos presentes a mais perfeita concentração, expungindo de todas as mentes pensamentos e preocupações ligados à vida material. A sessão é um oásis de repouso para o viandante cansado de seus labores, ali se dissedenta, se recupera e se estimula para novos esforços. Mas para que o repouso seja realmente confortador é necessário que o viajante, ao penetrar no recinto, procure se esquecer de suas inquietações e de seus temores e se entregue completamente ao aconchego e à proteção que ele oferece. A assistência deve ser afastada das mesas de trabalho e em torno destas deve existir uma cadeia fluídica de segurança, formada de elementos capazes de manter uma concentração perfeita e isso para que os médiuns fiquem isolados e acobertos de influências exteriores. Preleções constantes sobre mediunidade são necessárias, focalizando-se seus diferentes aspectos e a conduta que os médiuns devem manter durante os trabalhos. Nos casos de incorporação, explicar as diferenças que apresentam os três aspectos da faculdade, particularizando os seus detalhes. Esclarecer que no caso consciente o animismo é circunstância natural e às vezes mesmo favorável, porque se o médium possui cabedal próprio de conhecimentos, maior riqueza de vocabulário e maior facilidade de expressão, tanto melhor transmitirá as ideias que receber do espírito comunicante. O médium, pois, que tenha confiança em si mesmo, certo de que, dentro da corrente e na hora da comunicação, o que vier não será dele mas sim do espírito comunicante, que não analise o que recebe para transmitir, que fique em estado receptivo e dê ampla vazão às ideias ou pensamentos que receber. Mais tarde, quando já desenvolvido e entregue aos trabalhos, novos detalhes serão fornecidos a este respeito para o aprimoramento da faculdade. No jogo das ideias próprias e daquelas que vêm do espírito comunicante, deve o médium, desde o início, estar vigilante para distinguir uma coisa de outra, estabelecer limites, se bem que só o tempo e o tirocínio mediúnico fornecerão elementos seguros dessa distinção. Ensine-se ao médium, todavia, que do seu subconsciente pode usar livremente os elementos próprios,
No que respeita a palavras, locuções, etc., necessárias à interpretação e transmissão das ideias recebidas telepaticamente, só devendo ressalvar em si mesmo, justamente as ideias, porque estas pertencem ao espírito comunicante. Ensine-se-lhe também que quando as ideias fluem livremente, desembaraçadamente, isto é sinal que não pertencem a ele, médium, são transmissões telepáticas e que, toda vez que ele, médium, interfere produz-se uma síncope, uma pausa, uma interrupção na transmissão, que passa então a desenvolver-se com dificuldade, sem fluidez, forçadamente. Recomende-se-lhe outrosim que antes de se deixar influenciar se dê a si mesmo sugestões no sentido de não bater nas mesas, não bater os pés e as mãos, não gritar, não gemer, não fazer gestos impulsivos ou violentos, não tomar atitudes espetaculares, enfim exija-se que se conserve calmo, silencioso, confiante, discreto. Os médiuns devem ser separados em mesas ou grupos diferentes segundo o estado que atingiram no desenvolvimento, devendo ir transitando de uma mesa ou grupo para outro à medida que progridem. O diretor do trabalho não deve permitir manifestações extemporâneas nem tampouco intervenção de médiuns porventura postados fora da corrente. É necessário que os médiuns, como já dissemos, saibam distinguir fluidos, uns de outros pois, segundo sua vibração e qualidade, são diferentes. Um mau fluido tem vibração mais pesada, mais lenta e produz efeito desagradável, irritante, ao passo que o bom fluido é suave, repousante, confortador. Este conhecimento serve, além de outras coisas, para em qualquer caso ou circunstância, distinguir uma entidade manifestante de outra, identificá-la, afastando-a muitas vezes antes que ela possa causar qualquer perturbação. E ter também em conta que determinada qualidade de fluido afeta determinada região ou órgão do corpo físico, reflexivamente, sendo este também um outro meio de defesa própria, de diferenciação e de identificação de espíritos. Outra coisa a recomendar aos médiuns em desenvolvimento é que não se deixem influenciar fora das horas de trabalho mediúnico e sem a devida proteção ambiente, bem como afastar por meio de preces ou ordens mentais positivas e enérgicas, entidades perturbadoras indesejáveis. Ao médium inconsciente deve-se também ensinar que, antes de entregar-se ao transe, não lhe merecendo plena confiança o meio em que se achar, deve ligar-se mentalmente ao protetor individual para que, no caso de ocorrer qualquer imprevisto ou tornarem os trabalhos um rumo inconveniente, possa imediatamente libertar-se do transe. Somente desta forma poderá ele, nestes casos, exteriorizar-se com tranquilidade e confiança. Enfim, nos trabalhos de desenvolvimento, não basta fazer os médiuns sentarem-se à mesa, concentrarem-se e se entregarem cegamente às influências invisíveis, é necessário assegurar-lhes proteção, conselho, orientação adequada e isso só poderá ser feito quando o diretor do trabalho tem conhecimentos suficientes e autoridade moral necessária. Estados conscienciais. Neste ponto, considerando a generalizada utilização do ato mental da concentração nas práticas espirituais, vamos examinar este assunto com maiores detalhes. As atividades normais do espírito se desenvolvem em três campos mentais bem definidos. 1. O subconsciente, conjunto de conhecimentos e experiências anteriormente adquiridos e que vão se armazenando aos poucos nessa zona obscura e que, por efeito de repetições insistentes, acabam por se tornarem espontâneos e instintivos, estabelecendo, para suas manifestações, um regime de harmonioso automatismo. A maioria dos atos de nossa vida comum pertence a esse setor que, aliás, é dos mais perfeitos no seu funcionamento em razão das referidas repetições, que operam em verdadeiro selecionamento nos valores que devem ser arquivados. O eventual, o transitório, o superficial, são eliminados porque não perduram, mas aquilo que, voltando à carga, insiste e se repete, isso então seleciona-se por si mesmo com o tempo, e fica arquivado.
Nesse campo do subconsciente classificam-se quase todos os atos de nossa vida material, inclusive o funcionamento dos órgãos do corpo físico, dos sentidos, e ainda muitos dos atos da atividade psíquica, inclusive os hábitos e os procedimentos de rotina. De um certo modo, o subconsciente, no campo da atividade individual, arquivo passado. 2. O consciente conjunto das atividades do presente, do que está sendo vivido, experimentado, compreendido e assimilado no agora, sob o controle e superintendência da razão, atividades que se processam em uma zona lúcida e dependente da vontade. 3. O supraconsciente, um estado de expectativa, de anseios, aspirações e esperanças, de idealizações e de fé em coisas que hão de vir e todas contidas em germe nos produtos atuais da razão, do consciente. Segundo, pois, a natureza desta análise e resumindo, diremos que, de uma certa forma o subconsciente é o passado, o consciente é o presente e o supraconsciente é o futuro. Segundo outro campo de vista e descendo a maior particularização, acrescentamos que as faculdades do consciente são diversas, se bem que para o nosso estudo somente nos interessam as 4 seguintes. A. Atenção, ato mediante o qual a mente, em estado receptivo e vigilante, volta-se para dado objeto, assunto ou acontecimento, no sentido de receber impressões sobre eles. É uma janela que a mente abre para fora, para saber o que se passa no exterior, utilizando-se dos sentidos físicos que são órgãos de relação com o meio ambiente. Desviada que seja a faculdade, mesmo que por breves momentos, do ponto de interesse, formam-se atos, lacunas, soluções de continuidade, que prejudicam o conhecimento mental a ele referente. A atenção, portanto, é um ato passivo, de recepção de impressões ambientes. B. Concentração. Ao contrário do precedente, a concentração é um ato mental intensamente ativo, mediante o qual focamos a mente sobre dado ponto de interesse, com a ideia deliberada de obter determinado efeito, atingir determinado fim. Diferentemente da atenção, a concentração fecha as portas da mente para o mundo exterior, corta as ligações sensoriais com o ambiente externo, passando então a atuar inteiramente na intimidade da zona psíquica. C. Meditação. Ato psíquico segundo o qual a mente, inicialmente concentrada em dado ponto de interesse, entra ali na intimidade pela sucessão contínua de análises parciais, remontando de efeitos a causas, de antecedentes a consequentes, para afinal obter conclusões gerais, percepções e conhecimentos de caráter integral. A mente segue uma esteira de análises parciais, sem objetivo marcado, numa harmoniosa associação de ideias, atingindo por fim um resultado desconhecido, não previsto ou concebido previamente. D. Êxtase, finalmente, estado quase sempre sequente a concentrações ou meditações, conforme a flexibilidade mental do operador, que leva o espírito a se derramar, fora do seu corpo, em beatitude ou abstração, ligando-se a coisas do mundo etéreo, mediante desprendimento do mundo físico, rapto psíquico que leva muitas vezes o espírito a regiões elevadas do mundo invisível, exteriorização ou desdobramento espiritual que pode durar tempo às vezes considerável. Resumindo, a atenção abre as portas da mente para o mundo físico, enquanto a concentração as fecha abrindo-as para o psíquico. A meditação penetra no âmago das coisas pela análise, quase sempre introspectiva, enquanto que o êxtase desprende o espírito do mundo material e o arroja no campo do invisível. E agora, particularizando ainda mais, vamos ver que a concentração é o procedimento de mais ampla e usual aplicação nas práticas espíritas, motivo por que deve ser analisada mais detalhadamente nesse terreno. Como, entretanto, não temos espaço nesta obra para tanto, vamos pôr em evidência seu aspecto mais interessante, que é o de ser uma das mais acessíveis e poderosas fontes de emissões fluídicas. Uma assistência mais ou menos numerosa e espiritualmente educada, concentrada para obter algo, ou atingir determinado fim, eis realmente um grande potencial de energia psíquica, passível de aplicação imediata. No espiritismo, usualmente,
A faculdade individual de concentração é utilizada no campo do beneficiamento coletivo e exercitada quase sempre em movimentos conjuntos. Não argumentando além dos casos mencionados há pouco, no capítulo anterior, verificamos que quando um diretor de trabalhos práticos pede concentração inicial para sua abertura, ele procura formar um ambiente adequado, obter um padrão vibratório equilibrado, sincronizável com o do plano invisível e compatível com a manifestação das entidades desse plano. Fechadas as portas do mundo exterior, todas as mentes emitem pensamentos afins, que correspondem às necessidades e objetivos do momento, e isso faz com que entre todas elas se estabeleça uma mais ou menos perfeita sintonia. Reciprocamente elas se entrelaçam, formando uma cadeia segura, uniforme, harmoniosa, que prontamente delimita o campo do trabalho neste plano. No movimento seguinte, levantadas as mentes para o alto, fundem-se, ligam-se, entrelaçam-se as correntes deste plano com aquela, do mesmo teor vibratório, já formada no plano invisível, pelos operadores que de lá se esforçam no mesmo sentido. Quando tal coisa se dá, então é que se pode dizer que está realmente formado, delimitado, sintonizado e espiritualmente protegido o campo espiritual do trabalho comum. Faz-se, então, a prece de abertura. Quando, no decorrer dos trabalhos, as atenções se desviam, preocupações de ordem profana ou sentimentos subalternos dominam a uns e outros, sucede infalivelmente que a harmonia se desfaz, a cadeia se rompe e espíritos malévolos ou violentos penetram no ambiente indefeso, pelas brechas que então se abrem, fazendo com que a confusão suceda ao equilíbrio, o tumulto à ordem, o prejuízo ao benefício. Nestes casos, quando o diretor pede concentração, tenta ele restabelecer a ordem, o equilíbrio, a harmonia, fechar as brechas e rechaçar os maus elementos, por meio de emissões poderosas e conjugadas de fluidos benéficos. Quando, na fase assistencial do trabalho, precisando levar socorro ou prestar auxílio espiritual a qualquer necessitado, o diretor pede concentração, visa fazer convergir para esse necessitado uma caudal de força reparadora ou, conforme as circunstâncias, oferecer agentes invisíveis, dedicados a curas, um suporte, uma fonte de energias curadoras, em que esses agentes se apoiam para a realização de suas tarefas. E quando, finalmente, ao término dos trabalhos, o diretor pede concentração para o encerramento, o ambiente representa uma maravilhosa eclosão de fluidos suaves e de luzes que sobem para o alto em ação de graças e do alto recebe, em reciprocidade admirável, bênçãos e espiritualidade para todos. Enfim, a cada passo, o trabalhador da seara necessita concentrar-se, para dar como para receber. E por isso deve ele colocar nesse ato de tão elevada significação e tão comprovada utilidade espiritual, toda força, devoção e pureza de que dispuser. Modalidades de trabalhos. Dissemos atrás que, conforme a natureza da faculdade, assim deve ser o processo a empregar para o desenvolvimento, e essas considerações se referiam, como é fácil de ver, aos casos de incorporação, que são os mais comuns. Vamos agora dizer alguma coisa que sirva de base para o desenvolvimento de faculdades de outra natureza. Efeitos físicos. Os médiuns desta classe, como se sabe, se caracterizam pela circunstância de fornecerem fluidos pesados, ectoplasma, para manipulação dos diferentes efeitos visíveis a olho nu, como sejam transportes, levitações, moldagens, materializações, e outros como voz direta, etc. São estes efeitos que constituem o quadro da fenomenologia, campo muito vasto e interessante do espiritismo científico. Pela própria natureza dos trabalhos que executam, estes médiuns são muito suscetíveis de se corromperem e fracassarem, seja porque lidam com elementos inferiores, seja porque por muito disputados, ficam mais facilmente expostos às garras da vaidade e do interesse material. No capítulo 12º, efeitos físicos, já estudamos cada um destes efeitos físicos separadamente. O desenvolvimento destas faculdades não sofre alteração na primeira fase, adaptação psíquica,
e a ele se aplicam todas as recomendações e instruções já dadas. Para os médiuns desta classe verifica-se que as perturbações comuns são ainda mais intensas e profundas, como é natural, porque o fenômeno por si mesmo já bastaria para impressionar e comover mais fundamente que qualquer outra manifestação. Os trabalhos dessa espécie devem ser realizados em sessões separadas, especialmente organizadas para esse fim, e nunca em comum com as demais. É voz corrente que nestas sessões não é necessária a concentração nem a prece, devendo os assistentes conversar, fazer música ou se distraírem de uma forma ou de outra. Isto é um erro, pois a concentração e as preces, como em todos os casos, são condições essenciais de um trabalho perfeito. O que sucede, e que, de certo modo, poderia justificar essa opinião, é que o caráter fenomênico das manifestações impressiona de tal forma e de tal forma desperta a curiosidade, que tais circunstâncias quase sempre prejudicam as manipulações, os próprios operadores invisíveis. Então, para desviar a atenção mental dos assistentes, aconselham que conversem ou façam música, como derivativo. Por isso, em trabalhos de desenvolvimento desta espécie exija-se desde logo a necessária concentração, não sistemática e permanente, mas periódica e alternativa, segundo as instruções dos referidos operadores. Conquanto a assistência também o forneça, o médium é, todavia, o elemento principal da doação de fluidos e deve sempre ser colocado em posição cômoda, sem tensão muscular, em local separado e sempre que possível reclinado ou deitado. O trabalho deve ser realizado à meia luz, preferentemente verde ou azul, que são tonalidades repousantes e permitem maior destaque das manifestações fenomênicas, intensidade que baste para que todo o cenário do trabalho fique visível a todos os presentes. Não são aconselháveis mais de 4 sessões por mês, visto ser exaustiva, quase sempre, a doação de fluidos e porque as condições emocionais dos médiuns incipientes não permite, com regularidade e eficiência, a recuperação da energia doada, que sempre ocorre momentos antes do encerramento dos trabalhos, por intervenção dos operadores invisíveis. O médium tanto pode permanecer em transe como em vigília, durante todo o trabalho ou parte dele, e isto nada importa quanto aos resultados, desde que tenha ele realmente capacidade própria de fornecimento de fluido. A assistência, de início, deve ser diminuta, limitada a um pequeno grupo, sempre os mesmos tanto quanto possível, e preferentemente segundo escolha dos próprios cooperadores invisíveis. Somente quando o médium estiver em plena forma é que poderá haver assistência maior e mesmo arbitrária, porque então é de supor que, também no plano invisível, os trabalhadores já estejam senhores da situação, tanto no que respeita ao médium quanto à assistência. Estabelecida a corrente com elementos selecionados estando tudo preparado, conforme a natureza dos efeitos obter, o trabalho consiste em aguardar as manifestações e cumprir as instruções dos operadores invisíveis, que irão sendo dadas progressivamente, à medida que a faculdade se desenvolve e que as possibilidades de manipulação fluídica lhes cheguem às mãos em condições favoráveis. Psicografia. O desenvolvimento mediúnico dessa espécie pode ser feito em conjunto com outros trabalhos, colocando-se porém o médium, sempre que possível, em lugar separado, mas dentro da corrente geral. Deve ele acompanhar as concentrações comuns tendo à sua frente, sobre a mesa, papel e lápis. À medida que for sentindo impulsões nos braços ou nas mãos deve ir se utilizando, no correr dos trabalhos, desse material à sua disposição. Esta é uma forma de mediunidade em que o animismo toma muito lugar, bastando que o médium focalize sua atenção sobre a mão ou o braço para que desande logo a rabiscar coisas quase sempre incompreensíveis, confusas e desordenadas. É preciso, portanto, que se guarde de intervir com seu pensamento no trabalho próprio, procurando manter-se alheio a ele, e podendo mesmo fixar sua atenção sobre o que se passa ao seu redor. Isto porém de uma forma que não redunde em desligamento pessoal ou desinteresse a respeito de sua própria tarefa. O braço deve ser entregue passivamente à entidade comunicante e esta se esforçará vez por vez em domesticar, disciplinar,
músculo por músculo, nervo por nervo, antes que consiga algum resultado apreciável. Muito tempo pode ser levado a traçar rabiscos desordenados e inexpressivos, para obter domínio sobre tal músculo ou nervo, mas no tempo apropriado os traços se unirão, tomarão forma, formarão letras, palavras, frases, períodos, cada vez mais legíveis e perfeitos. Esta forma de mediunidade comporta sessões mais amiudadas, convindo mesmo que o médium, em sua residência, faça exercícios diários, de 20 minutos a meia hora, para apressar o domínio da entidade sobre o braço e a mão. Para estes exercícios basta que o médium se recolha a um local isolado, silencioso, concentre-se, peça a presença do cooperador invisível e permaneça quieto, em estado de expectativa durante o tempo referido. O braço deve estar livre, desembaraçado, completamente abandonado, devendo ser evitada qualquer tensão muscular, o que se consegue apoiando francamente o cotovelo sobre a mesa. Muitos dizem que são psicógrafos intuitivos. Querem com isso dizer que recebem do espírito comunicante as impressões telepáticas, pensamentos ou ideias, e as escrevem em seguida ao invés de enunciá-los verbalmente. A nosso ver, isto não é psicografia porque, como já dissemos, só entendemos como tal a escrita mecânica, isto é, a incorporação parcial mediante a qual o espírito comunicante se apodera do braço do médium, que fica fora do controle deste, e com sua própria mão escreve diretamente o que deseja transmitir. Por isso é que na divisão de mediunidade que adotamos colocamos a psicografia como incorporação parcial e não como efeito físico. Esta nossa opinião não representa crítica ou desmerecimento a qualquer outra existente, mas visa unicamente expor uma conclusão de caráter pessoal. Vidência e audição. O desenvolvimento destas duas formas mediúnicas se opera também em sessões especiais, reservadas, sendo unicamente necessárias, em nosso plano, a presença do médium e a formação de uma pequena corrente de 2 ou 3 pessoas. Os entendimentos com os operadores invisíveis poderão ser feitos com o emprego das próprias faculdades em desenvolvimento, que irão sendo assim mais intensivamente exercitadas desde o princípio. Se se tratar de evidência, os protetores irão projetando, metódica e progressivamente, os símbolos e os quadros interpretativos e, se se tratar de audição, procurarão fazer-se ouvir pelo médium. As projeções telepáticas superiores são sempre sonoras e luminosas, de modo que podem ser vistas pelos videntes e ouvidas pelos audientes. Ver e ouvir os pensamentos são expressões correntes no plano invisível. De início, naturalmente, haverá dificuldades, pouca nitidez e coordenação nas projeções, em se tratando de vidência, e pouca clareza e volume em se tratando de audição, mas essas dificuldades elas mesmas passarão a representar ótimos elementos de treinamento, e à medida que as faculdades se desenvolvam o trabalho irá ficando cada vez mais interessante, apresentando resultados cada vez mais completos. No princípio os protetores se limitarão, na vidência, a projeções mentais muito simples, no próprio local, mas, com o progredir do trabalho, irão levando o médium ao campo das visões à distância e dos demais contactos com o mundo invisível, que esta maravilhosa faculdade de lucidez proporciona. As projeções, como dissemos, são quase sempre simbólicas, porque esta é a forma mais adequada e mais simples que os espíritos encontram, para a transmissão de seus pensamentos. Por isso não se deve interpretar objetivamente os quadros, mas buscar sempre o significado espiritual que eles contêm. A projeção de um punhal, por exemplo, pode significar o recebimento de um golpe, de uma violência. Um lírio pode significar pureza, como um campo bem cultivado pode significar abundância. Em suma, ligando-se as projeções entre si, em sua natural sequência e procurando penetrar em seu significado espiritual, desta forma é que se pode atingir acertada interpretação. Os médiuns videntes, de início, muitas vezes se atemorizam com visões grotescas, desagradáveis, de seres disformes, em atitudes agressivas ou repugnantes, outros por verem cenas extravagantes, apocalípticas, perturbadoras. Isso é devido ao fato de poderem, uns, nos primeiros tempos,
ser atuados por espíritos inferiores, maldosos ou zombeteiros, que se comprazem em impressioná-los ou desviá-los de suas tarefas. Outros, em graus mais adiantados, de visão espontânea, por surpreenderem aspectos desconhecidos de regiões astrais inferiores. Em todos os casos, desde porém que sejam submetidos à primeira fase do desenvolvimento, tudo irá desaparecendo, o equilíbrio psíquico se fará, os perturbadores se afastarão e a faculdade irá sendo disciplinada para só se fazer sentir ou atuar nos momentos do trabalho e nos limites e condições que forem aconselháveis. A doutrinação. O objetivo da iniciação espírita é o aperfeiçoamento moral e a ascensão aos planos superiores da vida espiritual, o intercâmbio com esses planos e o conhecimento, o mais amplo possível, das forças e das leis que os regem, em franca evolução para Deus. A doutrinação de espíritos inferiores inconscientes nas práticas mediúnicas não é, portanto, o fim principal que se tem em vista, mas, simplesmente, um setor de trabalho, um aspecto do conhecimento geral e uma oportunidade de realizar ação caridosa, em obediência ao preceito da solidariedade humana. No trabalho de desenvolvimento é preciso que se tenha isso em vista, no que respeita principalmente aos médiuns de incorporação, para não se circunscrever à atividade mediúnica, não se restringir a limites acanhados, tarefas tão elevadas como as que aos médiuns são atribuídas. Em outras palavras, impulsione-se o médium sempre para diante, visando coisas cada vez mais altas, evite-se a estagnação, o misticismo mórbido e a rotina estéril. Nos primeiros tempos do desenvolvimento e por força de suas próprias imperfeições, que são aliás as de toda a humanidade, não poderão os médiuns assegurar intercâmbio e manifestações senão de elementos de planos inferiores do mundo invisível, habitados por espíritos atrasados, sofredores ou maldosos. Daí a necessidade das doutrinações para que se preste auxílio e se esclareçam todos aqueles que hajam obtido permissão ou se valido da oportunidade de virem até nós. E, por outro lado, o médium também se beneficia dessas visitas porque o contacto com os fluidos pesados, próprios dessas entidades, são extremamente favoráveis ao desenvolvimento, visto que são mais afins e concordantes com suas condições psíquicas e provocam no perispírito maior intensidade de vibrações, apressando assim o desenvolvimento. O alvo do trabalho mediúnico, porém, deve ser posto além dessas práticas de rotina porque o fim a atingir é transformar a mediunidade em instrumento dúctil e puro à disposição de entidades superiores, que dela carecem para realizar sua grandiosa tarefa de disseminar a verdade no seio das massas humanas. O fim visado não deve ser formar médiuns para somente receberem sofredores, mas, sim, para revelarem aos homens encarnados verdades universais e eternas. As doutrinações, portanto, devem ser feitas em sentido geral e não particular, de forma a beneficiarem a todos os presentes dos dois planos, como se fosse o realmente sendo, uma verdadeira pregação evangélica e uma revelação de verdades, servindo o caso particular do espírito comunicante unicamente como um tema de doutrinação. Esta recomendação é feita em tese, para combater o sistema de personalização tão comumente usado, cabendo, é claro, ao doutrinador fazer as exceções que julgar convenientes ao momento. Esse sistema de doutrinações em caráter geral tem, além do mais, a vantagem de afastar as possibilidades de mistificação que quase sempre se baseiam em coisas pessoais. Assim sendo, não haveria mais, por parte dos espíritos, necessidade de declaração de nomes, qualidades, posição social conquistada na Terra quando encarnados, fatos e circunstâncias históricas que lhe digam respeito, porque o que realmente interessa é o que resultar de bom e útil, para eles e para nós, dos contactos que com eles mantivermos. Sabemos que há casos especiais em que os espíritos devem se identificar, mas em regra geral e no trato com espíritos de hierarquia superior, raramente isso acontece e sistematicamente eles se mantêm incógnitos, deixando entre nós somente o fruto de seu trabalho e cooperação. No caso de espíritos inferiores, ao contrário, é sistemática a tendência de se identificarem prontamente,
falarem muito de si mesmos, com um personalismo às vezes exagerado e pretensioso, e isso é natural que aconteça porque sua evolução espiritual não lhes permite ainda uma conduta mais elevada. Nestes casos convém deixar de lado tais fraquezas, desculpando-as e cuidarmos de nossa própria tarefa que é esclarecê-los, visto que estão mais necessitados de receber que de dar. Entretanto, convém dizer que quando o espírito comunicante anuncia-se, dando nome, fica também obrigado a competente comprovação, caso esta seja pedida. É comum se ver que diretores de trabalhos, assim que se dão as incorporações, perguntam aos espíritos comunicantes seus nomes e outros sinais de identidade. Nestes casos, em se tratando de entidades já de alguma elevação, não responderão à pergunta e contorná-la-ão, aproveitando a oportunidade para doutrinar o diretor de trabalhos. Se, porém, o comunicante for atrasado, duas coisas podem então acontecer: ou aproveita o ensejo para fazer personalismo, jactando-se de qualquer título ou tarefa referente à encarnação anterior, ou atribui-se, para mistificar, personalidade qualquer que não a sua, mas sempre de pessoa importante e admirada, como Napoleão, Joana d'Arc, os apóstolos, sendo que alguns não se escrupulizam em se dizerem Jesus Cristo e até mesmo o próprio Deus. É verdade que desta forma muitas vezes satisfazem aos encarnados, que se envaidecem da presença de tão eminentes personagens, mas, no fundo, o comunicante simplesmente está tripudiando sobre a ignorância e a boa-fé dos presentes, gozando com o logro que lhes está pregando. A não ser nas sessões domésticas em que se comunicam espíritos familiares de fácil e espontânea identificação, nas de caráter público a regra é que os espíritos mais elevados somente se identificam quando para tal haja conveniência ou necessidade, e isso o fazem espontaneamente e não por solicitação do diretor do trabalho. Todavia, mesmo nestes casos, há muitos outros meios de se estabelecer discreta e prudentemente a identidade dos comunicantes, e a esses meios já nos referimos, aqui e ali, em alguns capítulos desta obra, e comumente ocorre que se estabelece a identidade do espírito comunicante com o tempo, sem necessidade da declinação de nomes ou títulos. Cabe aqui também chamar a atenção dos doutrinadores sobre o modo de tratar os espíritos inferiores. Lembremo-nos de que eles, por muito atrasados que sejam, não estão debaixo de nossa autoridade, não são nossos servos, não estão à nossa disposição para obedecer às nossas vontades, muitas vezes arbitrárias e extravagantes. Como regra geral, é preciso que haja urbanidade, paciência e respeito, tolerância e bondade, porque, na maioria dos casos, eles necessitam de compreensão, de estímulos e de benevolência para despertarem de seu letargo e vislumbrarem um pouco de luz. Raramente teremos necessidade de usar de expressões enérgicas quando os trabalhos se realizam em ambientes suficientemente espiritualizados, e isso porque, ao simples contato com forças pacíficas, harmoniosas e positivas, ainda mesmo os mais atrasados são forçados a se manterem em atitude respeitosa e moderada. Há ocasiões em que perseguidores procuram hipnotizar as suas vítimas para que estas não ouçam as palavras esclarecedoras do doutrinador. Nunca devemos contradizê-los pessoalmente, irritá-los, discutir com eles acrimoniosamente, para não ferir e pôr em liberdade paixões e forças de maldade e ignorância que estão, momentaneamente contidas, graças à presença e à interferência de espíritos bons, interessados no caso. A doutrinação em caráter geral, impessoal, a que já nos referimos, resolve todas estas dificuldades. E, nos casos em que for realmente necessário personalizar, façamo-lo sem discutir, mas peremptoriamente, com a autoridade que deve ter aquele que prega ou doutrina. Em relação aos espíritos superiores devemos usar de cordialidade, circunspeção e deferência, mas nunca servilismo, já que são homens como nós, se bem ou mais evoluídos, são amigos, irmãos mais velhos, mas não juízes nem senhores, nesses atos de intercâmbio comum, para esclarecimento. Conhecem nossos defeitos e os compreendem porque também já os possuíram, são mãos sempre estendidas em nosso auxílio mesmo quando, ultrapassando certos limites, abusamos de sua bondade.
Nunca deixam sem resposta nossos pedidos, e nos assistem até mesmo quando dormimos. Nunca regateiam a palavra esclarecedora ou conselho sábio, fazem às vezes extensas preleções, longos discursos, para a edificação de um só ouvinte. Bondosos, tolerantes e compreensivos, representam junto de nós a providência divina, da qual são autorizados executores. Não carregam a nossa cruz, porque isso é contra a lei da justiça, mas nos ajudam a carregá-la. São os sirineus de nossa caminhada e sem eles nossa vida seria muito mais trabalhosa e sombria. Sem sua ajuda talvez nem mesmo a suportaríamos, a não ser afundando cada vez mais na materialidade. Sucede porém que, muitas vezes, mesmo em trabalhos bem organizados, manifestam-se espíritos violentos e maldosos que, atraídos por afinidades momentâneas, de médiuns ou assistentes, valem-se da oportunidade para darem expansão a seus maus sentimentos. Nestes casos não convém ouvi-los demoradamente, para não prejudicar a harmonia do trabalho. Se não se beneficiam com as doutrinações de caráter geral, feitas aos demais, e se perseveram no erro ou mantêm o intuito deliberado de estabelecer confusão, respeite-se o livre-arbítrio, mas não se lhes dê atenção. Eles que sigam seu caminho e voltem quando se acharem em condições de oferecer uma colaboração, sempre preciosa, no trabalho comum de evangelização das almas. Não nos referimos, é claro, aos casos especiais em que é permitida a audiência de espíritos dessa natureza, seja para seu próprio esclarecimento, seja para treino simultâneo dos médiuns, seja ainda para se tirar de seus casos particulares ensinamentos de caráter geral. Nas sessões de doutrinação de sofredores é comum que médiuns sentados com assistência perturbem os trabalhos. Influenciados por pseudos protetores ou guias, põem-se a dar conselhos, proferir preces ou falar desatinadamente, com de intuito, segundo alegam, de auxiliar os trabalhos, quando realmente os estão perturbando, anarquizando o ambiente e desorientando os médiuns em desenvolvimento. Sua contribuição seria preciosa se procedessem justamente ao contrário, permanecendo calados e auxiliando as concentrações, para se manter na sessão a necessária harmonia. Para evitar isso, coloque-se na corrente, antes da abertura dos trabalhos, todos os médiuns presentes, e os que, por qualquer circunstância, permanecerem fora dela, não se deixem dominar por animismo ou impulsos nervosos, já que, em trabalhos bem organizados nos dois planos, os espíritos comunicantes não atuarão sobre tais médiuns. Por isso, repetimos, é indispensável que ao organizar-se uma sessão, pública ou particular, a primeira coisa a pleitear é o perfeito entrosamento nos dois planos. Isto afastará a maior parte das interferências perniciosas e fornecerá a indispensável segurança. Por outro lado, é preciso ter sempre em mira transformar as casas espíritas, públicas ou domésticas, em núcleos acolhedores, postos avançados do inumerável exército de operários do Senhor que, no espaço, se dedicam ao esclarecimento, proteção e redenção dos prisioneiros da carne. As comunicações. Ao considerarmos os casos comuns de manifestações, verificamos que os espíritos comunicantes são de duas categorias principais, a saber, os que comparecem espontaneamente, obedecendo à sua vontade, e os que são conduzidos por outrem. Os da primeira categoria podem ser a. Espíritos errantes, atraídos por determinadas condições de ambiente. b. Espíritos familiares dos médiuns ou assistentes, que se esforçam em transmitir aos encarnados seus pensamentos e desejos. c. Sofredores. Espíritos enfermos, perturbados habitantes das esferas inferiores do astral, mais aproximados da Terra, umbral, e que necessitam de assistência imediata. d. Obsessores, vinculados aos médiuns ou assistentes, em tarefas de resgates kármicos, ou por efeito de afinidades pessoais. E. Protetores espirituais que agem em cumprimento de missões que solicitaram ou receberam. Nesta enumeração não nos referimos, é claro, a espíritos porventura evocados pelos presentes, casos que só se podem admitir em certas circunstâncias, plenamente justificáveis. Os chamados sofredores que,
Em circunstâncias especiais como sejam, interferência de terceiros, terminação de estágio de provas, recompensa por efeito de preces, etc., merecem atenção dos enfermeiros do espaço, dedicados a esse trabalho de auxílio. Nestes casos, ao invés de serem conduzidos a um posto de socorro ou qualquer outra organização assistencial do espaço, são trazidos às seções dos encanados, na própria crosta que, assim, funcionam também como postos de socorro. Realize-se desta forma um trabalho comum, de mútua assistência e de conjugação de esforços entre organizações dos dois planos, tudo sob vistas e orientação das entidades superiores encarregadas dessa tarefa. E voltando a falar dos obsessores, resta dizer que eles, conscientes ou não, realizam sempre um trabalho útil, integrados em suas tarefas com pleno conhecimento de causa ou atraídos unicamente pelas condições morais dos pacientes, de qualquer forma concorrem para seu despertamento espiritual e, nos casos de mediunidade, influem consideravelmente no seu desenvolvimento. Seja porém qual for sua condição individual, todos os espíritos que comparecem aos trabalhos espíritas, fazem um contato mais ou menos profundo com as forças geradas no ambiente delas, oferem altos benefícios, seja pelas doutrinações ouvidas, seja pelos fluidos reparadores da corrente, seja enfim pelo efeito vibratório das preces e concentrações. Assim se esclarecem, se retemperam, se carregam de energias sãs e se estimulam para o bem, passando a viver então uma vida espiritual melhor. Aquele que menos se beneficiar ainda assim levará desses contactos uma semente de futura felicidade. O modo de tratar esses espíritos, que em linhas gerais já estudamos, tendo em vista suas diferentes condições morais, deve ser, em cada caso, diverso. Não pode haver uma bitola comum, visto que o remédio se dá conforme a doença, mas, ponto pacífico, o Evangelho deve ser a base de todos os procedimentos. É verdade que as falhas cometidas pelos doutrinadores pouco experientes são sempre supridas, compensadas pelos assistentes espirituais, para que o trabalho não pereça, porém o ideal é que nos esforcemos nós mesmos em realizar uma tarefa perfeita, com tato, prudência e discernimento, visto que para isso é que esses irmãos sofredores nos são trazidos. Se se tratasse de doutriná-los no espaço, tal coisa naturalmente seria feita, mas, se recorrem a nós, é que nossa colaboração é necessária e porque o plano dos encanados fornece condições especiais de auxílio, tais como o choque com a carne, os contactos com a corrente magnética, a emoção da presença de seres queridos, etc. Tudo isso permitindo uma recapitulação mais rápida, mais viva e objetiva de fatos anteriores, que enfim resultam num mais seguro e pronto despertamento espiritual. E além do mais, como já dissemos, se colabora assim, diretamente, nos trabalhos do plano invisível, aliviando o esforço de nossos abnegados irmãos desencarnados, em sua grandiosa tarefa evangélica de redenção do próximo. O trabalho dos guias. Nas sessões, como já vimos, há sempre uma dupla assistência, a dos encarnados, que é sempre a menor, e a dos desencarnados, formada dos encarregados do trabalho no plano invisível, a saber, vigilantes, auxiliares e dirigentes, e dos espíritos necessitados de esclarecimentos e auxílio, sofredores, obsessores, etc., além de determinado público, mais ou menos numeroso, que os vigilantes mantêm a certa distância para que não perturbem os trabalhos. Todos têm seus lugares próprios e se separam por faixas fluídicas de diferentes vibrações segundo as condições pessoais em que se apresentam, ou as funções que exercem. Em sessões bem organizadas e conduzidas, graças a esses cuidados preparatórios, imperam sempre ordem e disciplina nos dois planos, ao passo que naquelas em que se negligenciam tais arranjos, falha a assistência espiritual superior. Estabelece-se sistematicamente confusão, o trabalho espiritualmente não progride, toma cunho pessoal e os resultados, quando não são propriamente maléficos, são medíocres. A corrente magnética de base, feita pelos encarnados, começa a formar-se desde o momento em que se faz silêncio e se inicia a concentração, fase essa que, no outro plano, já foi antecedida,
de alguns momentos pelas providências preparatórias dos trabalhadores invisíveis. De cada indivíduo concentrado e desde que haja uniformidade mental, partem raios fluídicos luminosos, de cores que variam segundo as condições morais de cada um. Esses raios se vão ligando uns aos outros, a poucos centímetros dos corpos físicos, e terminam se fundindo numa corrente única que, a seu turno, se conjuga com a corrente